Bem-vindo ao Sala de Visitas. Hoje o nosso programa traz uma importante personalidade do mundo artístico da nossa cidade, o Luiz Tamborilando. Luiz, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, querida. Imagina. Luiz, primeira coisa, por que Tamborilando? Porque lógico que isso não deve ser um sobrenome, né, Luiz? Não, não é nome de guerra. Tamborilando é o seguinte, lá pelos idos dos anos de 1986, a União das Escolas de Samba começou a ser formada. E foi um presidente negro, o doutor Adilson Gomes Teixeira, que era presidente da Associação dos Advogados do Brasil, em Osasco, 56ª. E ele resolveu ajudar a formação da União das Escolas de Samba. No quadro diretivo, eu estava trabalhando na comunicação. Procurei o jornal Diário da Região para ajudar melhor e propus fazer uma coluna que tratava do mundo do samba osasquense. O nome que eu escolhi acabou sendo aceito, e o nome é Tamborilando. Ah, então você ficou conhecido como Luiz Tamborilando, Luiz Tamborilando por conta dessa coluna. Foi. Bacana, muito bom, Luiz. Você nasceu em qual cidade, Luiz? Você está em Osasco aí há quanto tempo? Eu estou há mais de 50 anos na cidade. Eu nasci na freguesia do Engenho Novo, Rio de Janeiro. Mas minha formação é totalmente de paulista, né? E de osasquense. Que delícia. De amor por essa cidade. Que bacana, muito bom. Você foi fundador, Luiz, de alguns movimentos culturais em Osasco, entre eles a Praça do Samba, conhecidíssima por todos os osasquenses, que atualmente e infelizmente não tem mais evento. Como é que surgiu esse movimento na Praça do Samba e por que cessou? Era tão bacana. Legal. Tudo que tem que ser tem muita força, diz o provérbio, né? E a Praça do Samba, ela era muito forte e surgiu na Barra Funda. E essa força se disseminou por vários lugares. Em Osasco, fomos nós, o Clube Amigos do Samba, um grupo de amigos. Tínhamos, na época, o seu Amiraldo, que foi primeiro presidente, o Quilim, o Delmindo, a Zelinha, enfim, o Juarez, grandes amigos, e nós nos reuníamos, fazíamos essas reuniões do Clube Amigos do Samba para realizar domingueiramente na Praça Joaquim dos Santos Ribeiro, no quilômetro 18, o que ficou chamado depois de Praça do Samba. Então, nós conseguíamos reunir ali umas 3.000 pessoas, mais ou menos, todos os domingos. Em dias especiais, era muito mais gente. Hoje, a Praça do Samba está rodeada de grade. Eu que tenho uma relação sentimental com a Praça do Samba, tenho a dizer o seguinte: eu acho que a praça é um lugar público, e, como diz o ditado, a praça é do povo. Então, se ela está cercada, se ela tem um portão, essa noção de que a praça é do povo já está prejudicada. Sem dúvida. Né? É isso que eu tenho a dizer a respeito, para começar, a respeito da praça. Triste, né? Porque era um espaço público onde as pessoas utilizavam para se divertir, para confraternizar, né? E, infelizmente, não tem mais. Mas, enfim, você tem essa grande relação com o samba há muito tempo, já compôs, inclusive, alguns, né? Como é que é essa sua paixão pelo samba? Como é que começou essa sua paixão pelo samba? Puxa vida, a paixão pelo samba ela é coisa de brasileiro, né? Eu acho que existe uma energia no ar que acaba atingindo certas pessoas. Às vezes acaba atingindo superficialmente, às vezes acaba atingindo muito profundamente. Então, esse meu amor pelo samba, acho que é uma coisa mesmo que me faz vibrar e que me faz ser um compositor de samba. Você vê que eu também fui presidente da União das Escolas de Samba do município de Osasco. Ela começou lá por volta de 1986, a Praça do Samba em 1985. E, na oportunidade, logo depois de passar pelo Departamento de Comunicação, eu acabei sendo eleito presidente da União. O primeiro presidente foi o doutor Adilson Gomes Teixeira, como eu já disse, um advogado negro. E depois eu exerci
esta função de presidente. Na minha época, nós tínhamos aproximadamente 21 escolas de samba. O movimento era enorme, era forte e era convulsivo. Isso em 86, Em Luiz? 1986. Mas a primeira escola de samba em Osasco desfilou em 1957, antes mesmo da cidade ser emancipada. O nome dessa escola era 7 de Setembro e era presidida pelo João Perigo. Este era o apelido dele. E 7 de setembro, por conta ali daquela avenida, rua que tem esse nome, ou qual que era a história dessa? Não, eu acho que era mesmo porque é uma história antiga de que, lá por volta de 1940, pelo getulismo, já se criou uma lei onde as escolas de samba tinham que tratar de assuntos alusivos à pátria. Ah, sim, então vem desde... Vem desta situação toda. Entendi. Tá? Agora, você falou que foi presidente da União das Escolas, contou um pouquinho a história, isso em 1986, ou seja, vem de bastante tempo. Você, como presidente na época, Luiz, o que pode ser feito? Você ficou por quanto tempo? A gestão de um presidente era por quantos anos? É bienal. E, como eu estava dizendo, nós tínhamos lá 21 escolas de samba. Acontece que eu estava, por amor à causa, e aí os políticos, ao verem aquela quantidade enorme de gente, cresceram os olhos, se aproximaram, já gostavam do samba, mesmo se aproximaram, acabaram tomando conta, acabaram sendo eleito presidente, e aí confunde a causa própria com a causa do samba, e acaba que nós estamos sem samba há mais de 10 anos na cidade. Então, no teu ponto de vista, Luiz, você acredita que tudo se findou, acabou, justamente por essa mistura, misturar a política com a cultura? Eu tenho nesse certeza. Caso, você nesse caso, eu tenho certeza. motivo? Exatamente, porque eu vivi isso, eu tenho certeza absoluta. Inclusive, houve uma grande briga de 2 políticos dentro da União das Escolas de Samba, houve uma dissensão, racharam. Um ficou com a União das Escolas de Samba, o outro criou uma Liga das Escolas de Samba, certo? E acabou numa confusão de pessoas de um lado, pessoas de outro. No fim das contas, por desvio de intenção, acabou que nós estamos, volto a repetir, há mais de 10 anos. Mas eu acho o seguinte, agora nós estamos no início de uma nova época. Claro. Seja lá o prefeito que for eleito nas próximas eleições, a Câmara que for eleita nas próximas eleições, nós, os sambistas, temos o dever de nos dirigir e pedir ajuda para recomeçar o movimento do samba na cidade. Claro. E o movimento não está completamente morto, sabe? Existe, como, por exemplo, uma grande escola de samba, que foi uma das maiores escolas de samba de Osasco, a Império Negro do Helena Maria. Existe também uma outra grande escola que se movimenta, que se encontra para conversar sobre os antigos carnavais, para fazer um samba, para sonhar com o recomeço. A escola de samba Tulipa Negra também tem uma sede no e os encontros ainda acontecem. Fora que eu sempre sou perguntado por todos os sambistas da cidade quando se eles acham que o samba vai recomeçar, vai voltar a existir na cidade. Eu acho que vai. Você acredita? Eu acredito que vai. E para ressurgir essa história, essa nova história de todas as escolas de samba, o que você acha que é necessário, Luiz? É necessário mesmo uma conscientização. É necessário que nós, as pessoas, os líderes, nos reunamos com as autoridades, primeiro entre a gente, claro, para poder delimitar o nosso raio de ação e para poder construir a nossa argumentação e depois apresentar um projeto, sabe, onde as coisas recomecem vagarosamente, para retomar. Nós tínhamos o melhor samba de todas as regiões, o melhor desfile de escolas de samba da região oeste era aqui de Osasco, né? Hoje em dia, os sambistas se reúnem, formam grupos e vão para as escolas de samba em São Paulo, vão para o Vai-Vai, vão para a Camisa Verde, vão para os blocos. Acabam que... eles não vão deixar a paixão de lado, né? Claro que eles adorariam, lógico,
em participar da cidade. Mas já que a cidade, o foco não é mais esse, é triste. É lamentável, mas a gente acredita que uma hora vai haver esse ressurgimento com bastante força, viu, Luiz? E eu confio aí no teu trabalho, eu tenho certeza que vai ser um dos cabeças que vai trazer o samba de volta para a nossa cidade. Luiz, agora, no teatro, que esse homem é multifunção, multicores, multitudo, né, Luiz? Você participou do último Drama da Paixão em Santana de Parnaíba. Como é que foi esse trabalho? Pois é, o Drama da Paixão de Santana do Parnaíba, há mais de 20 anos acontece lá em Santana do Parnaíba. Aliás, parabéns para a cidade. Olha, Luiz, é um trabalho excepcional, fantástico. A cidade recebe milhares de pessoas dos municípios vizinhos e até de outros estados, né, Luiz? Que vai justamente aí para acompanhar esse momento tão bonito. E você participando desse momento tão especial, cara, né, Luiz? Então, eu também tenho a alma de ator e desempenho o trabalho de ator. Aqui em Osasco também, né? Mas nós estamos falando de Santana do Parnaíba. Há mais de 20 anos que o Drama da Paixão existe em Santana do Parnaíba. Ele que é considerado o segundo maior drama do Brasil, né? O primeiro é de Pernambuco, de Nova Jerusalém. Mas nós, lá do drama, nós dizemos e temos a sensação que somos nós o melhor drama da paixão do Brasil, né? E um dos maiores do mundo. É uma história que vem sendo encenada desde a Idade Média, né, e que conta a história de Jesus Cristo. Lá na Santana de Parnaíba, começa antes. Esse ano, por exemplo, nós estávamos contando na primeira parte a história de Ruth, né, que era, no dizer do nosso diretor, Edmilson Andrade, uma homenagem que estava se prestando à mulher, né? É uma história muito bonita, inclusive também, eu estava até me lembrando, numa conversa que tive com ele, que também é uma história que lembra a saga dos imigrantes, né? Gente que sai dos seus países. Num momento como nós estamos vivendo, onde as pessoas estão passando por tanta dificuldade por causa de guerra, se mudando, né? Então Ruth também saiu, acabou indo para a terra de Boaz, depois passou por todas as dificuldades, acabou voltando com Noemi. A primeira parte é muito bonita e depois a gente entra. E eu fiz Samuel. Samuel é um grande professor. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalinho, já a gente volta, e aí o Luiz vai contar para a gente qual foi o papel dele e falar um pouquinho dessa emoção de fazer o Drama da Paixão de Cristo. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui batendo um papo super bacana com o Luiz Tamborilando, que ele já explicou que era por conta de uma coluna que ele fez no Jornal da Cidade, né, Luiz? Por isso que ele tem esse exatamente. nome. E sabe o que eu tenho para acrescentar aí também? Claro. Tamborilar é uma forma de comunicação desde os tempos imemoriais, do homem com os deuses, dos homens com os próprios homens. Então, tamborilar, para mim, é comunicar com arte. Então, nada mais justo o Tamborilando estar perfeito para o Luiz.
Bom, o Luiz estava contando aqui para a gente da experiência dele como ator também no drama da Paixão em Santana de Parnaíba. Você contou para a gente toda a história que começa um pouco antes, falando de Ruth e tudo. Agora, conta para a gente um pouquinho do seu personagem, Luiz. Então, o meu personagem era um profeta, um dos maiores profetas de Israel. Samuel significa aquele que ouve Deus. Ele tinha revelações, e com ele começa os reis de Israel, primeiro com Saul e depois com Samuel. E é interessante que o próprio primeiro rei que ele tinha revelado que seria rei, que acabou se tornando, começa a desrespeitar as ordens divinas e acaba caindo, vamos dizer assim, em desgraça com Deus. E aí é uma situação difícil, porque ele acaba recebendo como revelação divina que Davi é o próximo rei. E a dificuldade é essa, né? Porque depois que o cara conhece o poder, que o Saul estava no poder e sua família achava que era um de seus descendentes, que acabaria se tornando rei, e ele teve que comunicar isso, e Davi teve que lutar por isso também. Então é um momento muito revelador para a gente que é ator, né? Que acaba se sintonizando com o mundo espiritual, com essas sensações mais refinadas que a gente tem, né? Menos chão. Você acha que é um momento em que você tem a oportunidade de estar até mais próximo de Deus? Essa é a sensação. É verdade, porque Deus, ele é uma energia, né? Ele é representante do bem, ele é o destino maior de todas as pessoas, né? Então, vista dessa forma, com toda certeza. Né? Bacana, Luiz, muito bom. Agora, o Luiz, além de ator, além de sambista, além de tudo de bom, o Luiz também é cordelista. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Luiz, o que é cordel e sobre alguns cordéis também que você escreveu. Ah, que legal, cara, cordel, né? O cordel, ele é uma atividade literária das mais antigas que existem, né? Dizem os estudiosos que o cordel nasceu na Espanha e em Portugal, e esse nome cordel é exatamente o diminutivo de corda, uma linha sobre o qual eram colocadas os livretos, né? Estirada, colocadas os livretos, e por isso acabou chamando-se cordel. Mas, na verdade, a coisa é muito mais antiga. Eu acho que nós, os cordelistas, somos descendentes de cantores ambulantes da Idade Média, e até mais ainda da Idade Antiga, que eles chamam de rapsodos, que eram cantores de rapsódias. Por sua vez, rapsódias são fragmentos de textos de Homero, da Ilíada, da Odisseia. Então, é uma atividade humana que vem chegando, chega até aqui, nossa época. É, sim, uma joia rara da literatura, muito embora seja também considerada literatura marginal por muita gente, né? Porque, na verdade, escrever literatura de cordel não é fácil. Complicado. É preciso ter muita musicalidade também, né? Existe um pensamento que diz assim que a poesia é muito mais irmã da música do que da própria literatura, né? Isso é legal, sabe? E o cordel, ele tem esta musicalidade, ele tem esta capacidade de resumo, essa coisa de contar as histórias. Recentemente, por exemplo, eu fui convidado para fazer uma poesia na Câmara Municipal de Osasco para uma das pessoas que estava recebendo um título de cidadão osasquense. Ele é membro da Ordem dos Emancipadores. Eu também sou membro da Ordem dos Emancipadores, né? E aí eu me lembro que o Adamastor do Jornal Diário estava fazendo a cobertura, e ele falou assim: puxa vida, você conseguiu dizer numa poesia tudo que as pessoas estavam dizendo aí? Fala, mas é a poesia de cordel, é dela esta
capacidade, não é minha, né? Que fantástico, muito bom. Aliás, um abraço para o Adamastor Inácio, que é uma graça de pessoa, um jornalista competentíssimo aí na nossa cidade, muito respeitado. Um grande abraço, viu, Adamastor? Muito, muito legal essa coisa de cordel. É uma pena, né, Luiz, que isso, com o passar do tempo, vá se perdendo. A gente já não tem mais... Tinha até uns livrinhos de leiturinhas de cordéis, que antigamente eram distribuídos até nas escolas, e hoje se perdeu um pouquinho disso. É lamentável, a gente vê ainda um pouquinho mais no Nordeste, ou quem gosta mais de literatura de cordel, né? É triste, mas a gente acredita mas muito hoje que... Nós, no Jornal Diário da Região, nós temos um cordelista muito bom, é o Tony de Lima. Tony, eu conheço o Tony. Então, o Tony. Ele é um defensor da literatura de cordel. Exatamente. Aliás, escreve... Muito bom. Muito bem. Um abraço também para o Tony. Não vamos esquecer do Tony. Um abraço, Tony. Vamos falar um pouquinho. O Luiz participa de tanta coisa, gente, que é coisa de louco aqui. Precisaria de uns 4 programas só para falar com o Luiz. Luiz, você participou de um grupo chamado no ProArtes, é isso? Que debatia questões culturais da cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo. Pois é, eu participo, sou fundador de algum dos grupos. Da NuProArtes também eu estou na qualidade, junto com outras pessoas muito interessantes aqui da cidade, como, por exemplo, o Rubem Pinhatari. Sabe? O Rubem Pinhatari é o grande idealizador, e o João Antunes, idealizador da NuProArtes. NuProArtes é a reunião de uma sigla, Núcleo de Produção de Artes. Só que eu observei que, durante a minha participação e durante as minhas reuniões no ProArtes, que você, ao dividir silabicamente a palavra no ProArtes, você tinha no ProArtes, ou seja, nu pela arte. Dá a entender isso. Dá a princípio. Que legal que você já teve essa sensação. Quando eu olhei a primeira vez, eu tive essa... Pois é, então, e ao ter essa sensação, daí para a teoria de um movimento literário chamado desnudismo foi um pulo, né? O desnudismo, ele continua a tratar de uma coisa que o ser humano já vem tratando há muito tempo, que é a busca do homem por si mesmo. Interessa isso, né? Saber aonde que vai dar o ser humano e o que fazer para refinar o ser humano, para melhorar o ser humano. Aí então que entra o desnudismo, né? Onde que é a gente compreender a questão das máscaras, né? Sabe? Conseguir ver além das máscaras. Sabe? Então, a pretensão é fazer um movimento literário, talvez literário e social, chamado desnudismo, sabe? E com a pretensão de que seja, assim, tão importante quanto todos esses movimentos literários que nós temos aí, né? Como, por exemplo, o modernismo, que em 1920, que daqui a pouco, em 22, já vai fazer 100 anos. Né? Olha só. Quem sabe passa muito rápido. E passa muito rápido. Então, só rapidamente ainda sobre esse assunto, é o seguinte, quero ver se a gente chega numa conclusão de 10 mandamentos para a gente ter a base do desnudismo. Mas o primeiro mandamento do desnudismo é duvide, duvide e duvide. Duvide sempre. Agora, essa questão do desnudido, onde você propõe aí uma nova... forma de ver o mundo sem máscara, como você explicou. Na sua opinião, como é que um artista consegue mudar o seu meio sem transformar as pessoas? É possível? Não é possível. Mas, por exemplo, com poesia e com palestras e com comportamento, eu acho que muitas pessoas têm antenas e acabam percebendo que isso é possível. Eu acho que é dessa forma. É a colaboração que a gente faz para a evolução do ser humano. Né? Entendi. A arte tem essa função. Verdade, Luiz. Luiz, você tem um trabalho junto à Ordem dos Emancipadores, você até participou aí dessa homenagem na Câmara e também na JUCO. Como que é esse trabalho? A Ordem dos Emancipadores
mandar um abraço para o Setter, meu presidente, que acabou de ser eleito agora novamente, né? Setter, para o meu diretor, Tonato, meu diretor cultural. Eu pertenço ao quadro cultural da entidade. E a entidade, ela, dentre as tarefas dela, uma delas é visitar escolas do fundamental ou outras instituições, como, por exemplo, a JUCO, onde um grupo de pessoas ligado ao Departamento Cultural faz palestras a respeito da emancipação da cidade. No meu caso, eu faço poesias que eu escrevi para alguns ilustres personagens dessa cidade. Lá na Ordem, por exemplo, tem um panteão imaginário, né, onde se destacam 3 grandes heróis. Antônio Raposo Tavares, de polêmica memória, mas que nós defendemos. O Antônio Agu e o Dimitri Censor do Lavô, o filho do Barão. Então, nós falamos, eu tenho poesias feitas para eles, eu tenho músicas, e aí é assim que nós tentamos sensibilizar, passar essa noção de história para as crianças, provocar o amor deles pela cidade de Osasco. Sabe? Esse é o trabalho da Ordem, um trabalho muito bonito que eu tenho muito orgulho. Que bacana. E na JUCO também segue a mesma linha? Na JUCO também, na JUCO a gente costuma fazer a aula inaugural. Eu gosto pra caramba dessa palavra, né? Aula inaugural, né? O que será aula inaugural? Eu fui ver. É uma aula preparada por pessoas sapientes, é a primeira aula para as pessoas que entram na faculdade. Na JUCO, que aliás tem uma missão lindíssima, né? É verdade. De ensinamento e de colocação deles no mercado de trabalho e de o aprendizado da disciplina, sabe? Que é outra questão polêmica também, né? Mas eu acho que é por aí. Então, o trabalho que nós fazemos lá é um trabalho nesse sentido e vamos lá, vamos continuar fazendo. Com certeza. Bom, a gente vai para mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais Sala de Visita e com mais Luiz Tamborilando. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de Visitas está de volta, a gente está batendo um papo aqui com o Luiz Tamborilando, que é um importante artista aqui da nossa cidade. Aliás, artista completo, viu, gente? Aqueles, quando a gente brinca e fala assim, Luiz, que canta, dança, representa. Ah, que legal. Eu acho que essa é a tua figura. Bom, Luiz, recentemente, aí quando Osasco completou os 25 anos de parceria entre a nossa cidade e a cidade de Osasco da Itália, né? Osasco brasileira com Osasco da Itália. Você foi o responsável por representar a delegação italiana,
uma leitura dramática sobre a vida de Antônia Gu. Como é que foi para você participar desse momento histórico? 25 anos não se completa todos os dias, né? Como é que foi para você fazer esse trabalho? Então, Elza, Jubileu de Prata. Jubileu de Prata é dessa relação da Osasco italiana com a Osasco, com a nossa querida Osasco, né? Osasco, aliás, Osasco, tem um livro chamado Identidade e História, que são de 3 autores, Maria Inês Ampolim Coelho, vamos ver se eu me lembro, Mário Moretti e Maria do Carmo, onde a gente pode ver que Osasco é uma palavra que significa lugar de gente corajosa e pronta para lutar. Olha que legal. Adorei. Né? É lindo. É uma palavra de origem etrusca, certo? Que significa lugar de gente corajosa e pronta para lutar. Durante esta apresentação, nós fomos convidados pela Prefeitura de Osasco, na pessoa do Luciano Lube, que é o coordenador das relações internacionais. Uma graça de pessoa, secretário... ex-secretário da Cultura. O Lubi é queridíssimo aqui na cidade. Aliás, um abraço, Lubi também. Verdade. Uma graça de pessoa. E aí nós fomos convidados para poder apresentar na Sala Osasco, durante o evento de recepção da comitiva italiana e para os convidados do prefeito, Jorge Lapas, engenheiro Jorge Lapas, este trabalho. Foi um momento encantador, foi um momento fascinante poder fazer esse trabalho e depois poder representá-lo. Foi muito lindo, nós conseguimos fazer e agradar todos, eles saíram felizes e muito mais a gente, por ter tido esta oportunidade. O Antônia Gu, ele chegou aqui em Osasco, ou melhor, em São Paulo, em 1872. Depois ele trabalhou 14 anos em Capivari, São João do Capivari. Depois que ele voltou, por volta de 1886, 87, que ele comprou essas 2 glebas aqui e acabou, como ele tinha um tino e essa vontade enorme, e esta força, e essa coragem para lutar e vencer, ele acabou construindo essa cidade que hoje é essa grande cidade que todos nós vemos aqui, né? Pujante, grandiosa, bonita, amada. E foi um momento de glória, e eu fico até emocionado de falar isso, mas fomos também convidados, num outro momento, pelo presidente da Câmara, o senhor Jair Assaf, para fazer, durante a Semana Dimitri, um conto também da minha autoria chamado Viva Dimitri. Conta pra gente um pouquinho. Nossa, foi legal porque na Câmara Municipal, durante uma sessão solene, fazer um trabalho desse, ser chamado para coordenar esse trabalho, é muito honroso, né? E depois também fui convidado para participar da Semana Dimitri, a convite do ex-secretário, o nosso querido Yamato também. E aí nós fizemos várias apresentações. Fizemos na Escola de César, César Antônio Salve. Né? Isso mesmo. Fizemos no Restaurante do Servidor, fizemos no Museu Dimitri. No Museu Dimitri, o lugar aonde o Dimitri Censor de Lavaux morou, lugar onde ele sonhou, lugar onde ele se esforçou para construir esse projeto que acabou realizando no dia 7 de janeiro de 1910 o primeiro voo da América Latina. Não é pouca coisa. Não, né? Não é. Nós, na Ordem, temos ele em alta conta. Né? Então, para mim também e para as pessoas que estiveram comigo neste dia, também foi um dia encantador. Era uma noite linda, enluarada, céu estrelado, todo esse clima concorrendo a favor e nós contando a história do Dimitri. Maravilha. Que bom, muito bacana.
que você está fazendo atualmente, Luiz? Porque você faz tanta coisa, a sua vida deve ser uma loucura, não é, Luiz? Pois é, menina. Eu escrevo cordel, ainda continuo escrevendo cordel. Eu não tenho aqui, mas eu vou deixar alguns cordéis depois para você. Claro. Estou também me preparando para participar do Osasco Cultural. Osasco Cultural já estão com as inscrições abertas. Mandar um recado aí para as pessoas, então, que não tiveram oportunidade de ver isso, né? É só procurar no IOMO. Acho que no IOMO 1230, se a memória não me falha, você vai ter os requisitos para participar. Todas as pessoas estão convidadas pela Secretaria da Cultura para participar do Osasco Cultural. Também estou me preparando para participar. Vou escrever uma história sobre... Estou estudando e já estou preparando uma história sobre os autonomistas. Bacana. Tem histórias lindíssimas. Osasco tem tanta coisa Tanta legal, coisa bonita, né? história. Osasco, lá na ordem, nós costumamos dizer, você pode até nos achar suspeito, mas é verdade. Tem a história mais bonita do mundo. É linda a história de Osasco. Você vê que, ainda voltando um pouquinho sobre esse negócio de lugar de gente corajosa e pronta para lutar, né? Pô, nesse trabalho que nós fizemos aos italianos de Osasco, tinha um momento que nós falávamos assim para justificar essa história. Você vê que em 1909 tem uma história muito cheia de lutas, que era a greve dos vidreiros. Depois, em 1962, tem a história cheia de coragem, de lances muito bonitos dos emancipadores. Em 1968, tem a greve que detona o movimento de reação à ditadura aqui no Cobrasma, em Osasco, e um monte mais de coisas aqui que eu não vou me estender para falar. Então, todas as pessoas que bebem a água dessa cidade de Osasco acabam sendo inoculados desta força de lutar e de vencer. Somos nós os osasquenses. Luiz, seus pais eram artistas? Como é que surgiu o seu gosto aí pela arte? Não eram, mas eu acho que talvez tenha uma ancestralidade. Né? Tem uma ancestralidade nessa. Porque esse negócio do brasileiro ter que lutar pela vida, ele acaba até se afastando um pouco desta energia da arte principal. Né? A verdade é que as pessoas nascem com várias virtudes, né? Uma vez um amigo meu estava me perguntando qual que era dele, e era um excelente pai de família. Eu falei, você está cumprindo uma missão lindíssima, né? Não deixa de ser uma missão. Nossa, né, uma lição maravilhosa. Você estava falando aí dos seus pais, do amor que você tinha por eles e do amor que ele tinha por você, né? Que coisa linda, maravilhosa, né? Não é você que está sendo entrevistada. Imagina, isso fica para sempre aí dentro da gente. Luiz, a gente sabe que seu sustento não vem só da arte, infelizmente, né? Você ainda tem que ter aí um trabalho para garantir a sua renda, né? O que você faz além da arte? Legal, eu sou ambulante na cidade de Osasco. Tenho uma barraca onde vendo produtos comerciais. Certo. Desta parte que vendo. E tenho também feito trabalhos artísticos que têm me rendido alguma coisa, agora, mais recentemente, né? Porque a gente faz mesmo pelo amor à arte, mas lógico que a gente não dispensa também. Como, por exemplo, esse trabalho aí que eu estou convidando vocês aí, da nossa virada cultural, que é chamada de Osasco Cultural, é um trabalho remunerado. Já consegue ali... captar alguma coisinha, né, Luiz? Porque ninguém vive só aí de vento, né? Afinal de contas. Luiz, a gente já está terminando, mas eu vou só deixar os nossos contatos aqui. Eu queria que você finalizasse. Você vai recitar um poema para a gente? O que você vai fazer? Vou. Vai? Vou. Perfeito. Então, antes de você... Pode falar, Luiz. Então, antes de recitar esse poema, só gostaria de chamar a atenção também que nesse trabalho que a gente faz nas escolas, eu tenho cantado uma música que é uma homenagem à cidade de Osasco e que é uma poesia do Irã de Sanazar, o primeiro prefeito dessa cidade. Ele tem um livro chamado Osasco, Nossa História, Nossa Gente, que tem uma poesia. Essa poesia eu musiquei. Ela é linda. Osasco, Osasco, desfralda a bandeira
bandeira de luta e progresso e toma a dianteira. Coloca-te à frente, trabalha, conquista, mostrando que és filha da terra paulista. E aí vai, depois vocês vão ter a oportunidade de seguir, né? Mas vamos continuar aqui, porque o tempo passou e eu estou querendo recitar uma das poesias que eu fiz para Antônia Gu, que a gente costuma fazer tanto aqui nos saraus da cidade de Osasco, que se disseminam todos os dias, cada vez mais, e também nas escolas, nos trabalhos que eu faço para órgãos emancipadores. Luiz, foi um prazer receber você aqui no nosso programa, tá? Parabéns aí pelo excelente trabalho que você faz em prol da nossa cidade, o amor que você tem, que é incrível. Parabéns mesmo. Tá? Legal, muito obrigado. Também quero agradecer, né? Vou falar só um versinho só de uma poesia que eu costumo fazer nas escolas de samba. Para fazer uma cidade, primeiro vem coração, depois sim que vem coragem, que vem determinação e mais um mundo de coisas que nem cabe a descrição. E como não cabe mais, eu paro por aqui. Obrigada, Luiz. De nada, um abraço. Bom, Sala de Visitas fica por aqui. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá.